Então, e nós, como eu disse há pouco, temos a nossa rubrica que fala sobre saúde. Hoje temos aqui os nossos convidados, a Ivânia e o Pedro Teixeira. Estão muito sérios, estão concentradíssimos a pensar o que é que vou dizer em primeiro lugar. É verdade, é verdade. Então, Pedro, apresente-se. O Pedro, o que é que faz? Qual é o Ora seu... bem, então eu sou enfermeiro na área da reabilitação, trabalho num hospital aqui em Lisboa e a minha área é a área respiratória e, portanto, estou aqui a convite da minha colega, da Ivânia, que me pediu para falar aqui um pouco sobre atividade física, o que é isto, atividade física, sincronizado com exercícios respiratórios. E, portanto, decidi aceitar e aqui estou eu. E muito bem-vindo. Obrigado. Ivânia, também muito bem-vinda. Obrigado por ter trazido colega, um reforço. Agradeço o Pedro por ter aceito o convite e vou dar só uma chega, né? Porque o objetivo hoje do programa, hoje vou falar pouco, ou vou tentar não falar. O objetivo é o Pedro trazer um bocadinho da sua experiência e daquilo que ele adquiriu, porque nós somos os dois enfermeiros, mas o Pedro tem uma competência acrescida que é, ele fez uma especialidade em reabilitação. Ou seja, ele tem até uma formação específica mais em certas áreas que eu tenho no geral. E isso quer dizer o quê? O Pedro trabalha comigo lado a lado, mas o Pedro faz um trabalho completamente diferente do meu. É um enfermeiro com um trabalho neste momento, faz de enfermeiro de reabilitação. E quando nós trabalhamos de lado a lado, falamos sobre o tema, nós quando fazemos um tema estamos a pensar nas pessoas lá de casa e nós pensamos direcionar para as pessoas que estão lá em casa de alguma forma, adquirirem mais qualquer coisa, melhorarem a sua qualidade de vida do outro lado e aprenderem qualquer coisa com isso, que é o nosso objetivo. Exatamente. Então, vamos então iniciar. O Pedro vai falar sobre precisamente aquilo que falou há pouco, não é? A atividade física e exercícios respiratórios. Isto porque às vezes as pessoas pensam que isto só é para determinada faixa etária, mas na verdade o Pedro vai acabar por falar um pouco para todas as faixas etárias, não é? Muito bem, a atividade física deve ser incluída em todas as faixas etárias. No fundo, como a Ivânia disse, e muito bem, nós no fundo queremos sensibilizar as pessoas, os telespectadores que nos estão a ver e ouvir neste momento, para adquirirem comportamentos saudáveis, naturais, como o exercício físico, e se possível ter uma maior competência ao exercer esses exercícios, conjugando com exercícios respiratórios, ainda melhor. Antes de falar propriamente dito, nos exercícios respiratórios e na atividade física, convém aqui sensibilizar as pessoas que estão lá em casa sobre alguns dados estatísticos, nomeadamente para a ainda alta taxa percentual da inatividade que afeta... Isso foi o que me chocou um bocadinho que eu estava a dizer há pouco. Exatamente. Ou seja, no fundo, eu vou falar um pouco sobre... Não me vou alongar muito, mas a verdade é que ainda existe uma taxa alta, uma percentagem alta, sobre a inatividade em Portugal. E, curiosamente, em indivíduos jovens. Muito provavelmente, e isto pode ser especulação ou não, mas a verdade é que o facto de existirem redes sociais, telemóveis, tablets, influencia o pessoal mais jovem a ficarem reféns destas redes sociais. O melhor era tirar isso às pessoas, não era? Não digo que não seja importante, é assim, mas não em demasia. Claro, há que haver... A pessoa tem que equilibrar. Exatamente. Para além disso, existe também evidência científica que fala um pouco sobre a possibilidade de, com o exercício físico, atenuar ou evitar até algumas doenças, sejam elas do ponto do foro respiratório, cardíaco, até oncológico. E, portanto, eu acho que se as pessoas lá em casa tiverem a noção de que uma atividade tão natural como o exercício físico, associado aos exercícios respiratórios, que não é nem mais nem menos do que é fácil de realizar e que tem todas estas vantagens, por que não fazê-lo? Antes de falar antes de continuar, já avancei aqui muito, mas não faz mal, venho aqui para trás outra vez. Antes de falar sobre isto, convém realçar e distinguir aqui um pouco o que é atividade física, o que é exercício físico e o que é desporto. Eu tive a oportunidade de ver ali nos bastidores, vocês a respirar. Ok, muito bem, já tiveram aqui a introduzir o tema. Mas uma coisa é atividade física, há que clarificar. Claro.
Quando nós falamos em atividade física, falamos em algo que faça despender o mínimo de energia para além do repouso. As pessoas que estão a ver televisão neste momento, se estiverem a pestanejar os olhos, isto não é considerado uma atividade física, porque não há um dispêndio de energia para além dos padrões basais de repouso. Isto portanto, é uma definição. Depois, quando falamos sobre exercício físico, já é algo que engloba um planeamento, um objetivo. Pode ou não ser prescrito por um profissional de saúde. Ou seja, eu faço exercício físico para quê? Para me sentir bem, para perder peso, para aumentar a minha massa muscular. Enfim, é uma panóplia de objetivos que nós podemos ou não ter para que se chame exercício físico. Depois temos o desporto. Normalmente nós dizemos, vou ali fazer desporto. Às vezes não é bem desporto que se vai fazer, é mais uma atividade física ou até, quiçá, exercício físico. O desporto engloba um conjunto de técnicas mais específicas que sejam passíveis de ser realizadas numa determinada área. Eu posso saber andar bem de bicicleta, mas posso não saber jogar bem ténis. Portanto, tem a ver, está mais associado ao jogo, à competição. É mais ou menos por aí. Enfim, tendo em conta estas pequenas definições, e uma vez que eu venho aqui falar um pouco sobre a minha experiência em contexto hospitalar, convém também falarmos sobre os exercícios respiratórios. Ora bem, o que é isto de exercícios respiratórios? Todos nós sabemos que respiramos, certo? É um dado adquirido. Só que se nós dissermos ao nosso coração para bater mais devagar, tente lá ver se consegue, diga-lhe ele para bater mais devagar. Eu acho que não consigo. Não consegue? Ok. Só por um efeito secundário, ou seja, só se eu me sentir ansioso é que o coração vai acelerar, ou se eu me sentir numa calma extrema que ele vai abrandar. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que na respiração nós conseguimos controlá-la. Eu posso estar aqui e não ter consciência de que estou a respirar porque estou a falar consigo e estou mais preocupado com aquilo que estou a dizer. No entanto, eu sei que se parar... E muito bem, eu controlo a respiração. Já é aplicada esta técnica, por exemplo, no yoga, por exemplo, em que nós conjugamos os exercícios respiratórios com o exercício físico, ok? Ou com uma atividade física. Muito bem. E o que é que nós fazemos enquanto enfermeiros de reabilitação? Na prática, aquilo que nós fazemos é consciencializar os tempos respiratórios. Nós tentamos dissociar os tempos respiratórios, expirando sempre, como disse há pouco, e bem, com os lábios semicerrados, de forma a ter mais capacidade para a atividade, de forma a gerir melhor o esforço e de forma a sentirmos-nos mais, confortáveis na atividade, desenvolvendo assim uma performance melhor nessa mesma atividade. Porque às vezes as pessoas nem se dão conta que realmente faz toda a diferença se respirar bem durante o exercício físico. Não? Toda a diferença. Se eu respirar com a boca aberta, descoordenada, com o exercício físico, é óbvio que eu vou me sentir mais cansado do que um colega meu que está a respirar bem e que se calhar até possa ter um índice de massa corporal acima da média, pior do que o meu, mas consegue tolerar muito mais o exercício naquele momento do que eu, o que é curioso. Para além disso, nós ensinamos sempre, e porque somos enfermeiros, normalmente a nossa área é do ensino, em que mostramos às pessoas como fazer. Quando expiramos com os lábios semicerrados, há uma vantagem e há uma possibilidade de nós conseguirmos também tolerar melhor as atividades do dia-a-dia. E depois, é claro, há uma panóplia de exercícios que nós ensinamos, que não vou esmiuçar aqui porque não temos tempo, mas há uma panóplia de exercícios que nós podemos ensinar às pessoas, nomeadamente a pessoas que tenham patologia respiratória, em que normalmente são broncosecretantes, ou que até ainda não deixaram de fumar e que é um comportamento a abolir completamente. Ensinamos a fazer uma boa higienização brônquica através de aberturas costais, através da sincronia com a respiração. Tudo isto pode ser feito e deve ser feito antes do exercício propriamente dito, para que nós tenhamos uma fase de relaxamento. Eu acho que se nós fizermos atividade física de forma relaxada e focada, acho que nos vai saber melhor, certo? Já todos nós corremos, já todos nós fizemos atividade física e sabemos da importância e do bem-estar que isso promove no final da atividade, correto? Muito bem. Tendo em conta isto, nós ensinamos técnicas de relaxamento,
em que englobam também as posições a adotar no caso das pessoas se sentirem mais cansadas, nomeadamente utilizamos uma posição que é muito conhecida, a Ivânia também já ouviu falar, que é a posição de cocheiro. É uma posição em que eu vou simular, é estar assim, nesta posição, inspirando pelo nariz, deitando fora o ar pela boca com os lábios semicerrados, em que existe, no fundo, uma maior recuperação ao exercício feito e que nos permite continuar a atividade. Portanto, isto é fantástico. Ora bem, falamos da atividade física, falamos do exercício, falamos do desporto. As pessoas lá em casa vão te perguntar: para que tudo isto se eu posso estar sentado a vê-lo assim a falar? Sabe melhor, não é? Bem, a verdade é que a atividade física, e falo portanto, globalmente falando, só traz vantagens. Aliás, eu não vejo desvantagem na atividade física. E traz benefícios do ponto de vista global, ou seja, aos vários sistemas que nós temos no nosso organismo, nomeadamente cardíaco, respiratório, tegumentar, função cognitiva, autonomia e independência. Isto do ponto de vista global para um adulto, portanto, para todas as faixas etárias, como eu falo no título. A verdade é que, segundo alguns dados, nomeadamente da DGS, estima-se que a prática regular de atividade física tende a aumentar a esperança média de vida entre 3 a 5 anos. Portanto, é algo que é positivo. Mas atenção, nós profissionais de saúde temos muito a tendência a estimular as pessoas a adotar comportamentos que aumentem, sim, a esperança média de vida. Mas nós não queremos só isso. Nós não queremos estimular só o aumento da esperança média de vida, mas sim a qualidade de vida. A mim não me interessa durar mais tempo se não duro com qualidade. Okay? Portanto, há aqui uma panóplia de benefícios e de vantagens que o exercício físico irá trazer. Para além das vantagens, dos benefícios que isto vai trazer para todos, em particular para a população mais idosa. Todos nós sabemos que a população idosa, muitas vezes negligenciada na nossa sociedade, ainda tem um papel ativo e oxalá que tenha continuamente um papel ativo na nossa sociedade, até porque temos muito a aprender com eles. Mas isso já são outros assuntos. Enfim. Mas a verdade é que, para além das vantagens anteriormente enunciadas, nós temos melhoria na diminuição da probabilidade de quedas nos idosos. Não sei se já falei das quedas, já tive um tema aqui que era as quedas nos idosos. Nos programas. E a verdade é que, ao diminuir o risco de queda, diminui-se também a sensação de medo. O idoso, ou todas as pessoas, ficam mais autoconfiantes, com mais autoestima, quando são associados exercícios em que promovam a flexibilidade, os treinos de resistência e de força. Sobretudo isso. Para além disso, a pessoa vai se sentir, como eu disse há pouco, com mais autoestima, sente-se bem. O exercício físico também tem uma particularidade, e não vou esmiuçar muito algumas particularidades, mas para além de todas as vantagens enunciadas, nós sabemos que há a produção no nosso organismo de uma substância chamada endorfina, que é a sensação que é a substância do bem-estar, em que produz sensação de bem-estar na pessoa. Por esse motivo é que nós, quando acabamos uma atividade física, nos sentimos bem, sentimos-nos livres, não é? Há essa sensação. E é mais ou menos por isso, ok? Ora bem, tendo em conta todas as vantagens que eu acabei de enunciar, surge o quê? As barreiras, não é? As dificuldades que as pessoas têm ou que inventam muitas das vezes para não realizar determinada atividade. Ou porque não têm tempo, ou porque não têm disponibilidade, ou porque trabalham até tarde. Por exemplo, nós estamos agora a fazer o programa a estas horas, mas como eu sabia que não ia ter tempo a fazer exercício hoje à noite, fiz antes de vir para aqui. E por isso estar bem disposto. Ok. Neste contexto, também existem dificuldades que se prendem com dificuldades económicas. Porquê? Porque as pessoas julgam que para se fazer uma atividade física é inerente a ir a um ginásio em que se tem de pagar. E não é necessário ir a um ginásio. Pode-se fazer perfeitamente exercícios em casa com coisas muito simples, que já vou falar a seguir. E depois, claro, muitas das pessoas têm alguma doença, têm alguma patologia associada e sentem receio por isso, por contrair uma lesão, porque não estão seguros na execução dessa atividade, não é? Que também pode ser perigoso, não é? Se Exatamente. a pessoa quiser fazer coisas complicadas, é melhor não inventar, não é? Sim, é melhor não inventar. No entanto, por isso é que estamos cá nós, profissionais de saúde, para encaminhar.
ok? É óbvio que nós não podemos exigir a uma pessoa que tenha osteoporose de fazer exercício físico que comprometa a sua estabilidade esquelética. No entanto, existe uma panóplia de exercícios que são prescritos por alguns profissionais de saúde e que podem ser realizados de forma segura. Tendo em conta isso, e segundo algumas normas da DGS, e de acordo com alguns conselhos que alguns peritos também têm, alguns estudos científicos que emanaram, normalmente recomenda-se uma atividade, que atividade física é que nós pendemos para recomendar? A caminhada, o andar de passo mais acelerado, é sempre aquela atividade aeróbica que nós, enfim, recomendamos. Por ser mais prática, por ser fácil de execução, por não exigir grande tecnicidade. Cada um tem o seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo, mas posso andar mais rápido, posso andar mais devagar. Estamos a falar de atividade física, não estamos a falar de exercício físico. Portanto, eu defini há pouco bem que atividade física, no fundo, é mexer-se, ok? É estimular o movimento. Então, tendo em conta isso, segundo algumas normas, algumas indicações, um adulto normal deve acumular cerca de 150 minutos por semana de uma atividade física considerada moderada. Quando eu digo uma atividade física moderada, para as pessoas que estão lá em casa, para perceberem, isto em termos, do ponto de vista hospitalar, é mais complexo do que isto, bem mais complexo do que isto. No entanto, para que as pessoas, grosso modo, consigam perceber, se porventura forem caminhar com um passo mais acelerado e tentarem falar com o colega do lado que vai correr com ele, ou andar com ele, e conseguirem elaborar uma frase e acabá-la, mas já com alguma polipneia, ou seja, já com um aumento dos ciclos respiratórios, pode-se considerar uma atividade moderada. Se já não conseguir falar e estiver muito focado no exercício, então já se considera uma atividade vigorosa ou intensa, grosso modo. Não é bem assim no contexto hospitalar, no contexto de saúde em que existe uma maior vigilância. Para a pessoa ter uma ideia. Exatamente. Para a pessoa ter uma ideia, grosso modo, é isto. Ou então 75 minutos, portanto, de atividade vigorosa, como acabei de referir. Há de reparar que 150 minutos corresponde mais ou menos a meia hora por dia durante 5 dias, o que dá ali 2 dias para descansar, para os músculos repousarem. Portanto, é uma atividade perfeitamente execuível de se fazer ao longo da semana. Para além disso, e como falei há pouco nas estatísticas um pouco elevadas relativamente à inatividade dos adolescentes, dos jovens, estima-se que devam cumprir pelo menos 60 minutos de atividade física moderada, portanto 2 a 3 vezes por semana. Quando eu digo atividade física, no caso de um jovem, jogar à bola, correr, saltar, no fundo brincar, é disto que se trata. Depois existem as recomendações para as pessoas idosas e que também, curiosamente, também se recomenda que haja, enfim, uma atividade frequente ao longo da semana e que pode ir de 3 a 5 vezes por semana, mais ou menos também meia hora de atividade física. Caminhada, por já exemplo. agora, desculpe só interromper, qual é o mais aconselhável? É a pessoa fazer, por exemplo, partir, por assim dizer, durante a semana os exercícios para dia sim, dia não, ou fazer assim uma vez e depois estar não sei quantos dias sem fazer? Eu acho que a resposta já está dada. Não é? Na sua pergunta já está implícita a resposta. Ou seja, é óbvio que o nosso organismo, nós enquanto humanos somos seres de rotinas, não é? E a verdade é que o nosso corpo precisa de estar de forma rotineira, preparado para executar determinada atividade física. Tem de estar habituado a. É óbvio que se eu fizer num domingo uma atividade física moderada e se eu só repetir essa atividade no próximo domingo ou daqui a 15 dias ou quando me lembrar, é óbvio que me vou ressentir, eu não vou ser capaz e provavelmente vou sentir desmotivação extra porque me vou sentir mal, vou sentir sensação de desmaio, vou sentir náuseas, vou sentir... Vou estar 2 ou 3 dias sem mexer. Exatamente. E então o que é que as pessoas fazem? Sinto-me um pouco cansado, então não vou fazer, nunca mais me meto nisto. Ok, porque não há uma rotina, não há sempre ali uma cadência, digamos assim. Ora bem, posto isto e passando um pouco... Eu falei um pouco sobre atividade física, não é? Mas convém agora falar sobre exercício físico, para desmistificar alguns conceitos lá em casa. Ora bem, eu vou dar a minha experiência e, segundo alguns estudos que vão cada vez mais surgindo nesta área, o exercício físico tem de ser planeado.
como eu disse, e programado, nem sempre prescrito, mas planeado, com um objetivo. Então, antes de mais, não importa referir que, uma vez que estamos a falar de exercício físico com exercícios respiratórios, e se os exercícios respiratórios até promovem um relaxamento, então nós devemos sempre ter em linha de conta isso mesmo, relaxamento. Depois disso, temos de aquecer os músculos, aquecer o sistema que vamos trabalhar, a modos de que evitando lesões. Okay? Depois, é claro, fazemos a nossa atividade, propriamente dita, temos de ter uma fase de repouso e depois de flexibilidade. Por isso é que nós vemos, muitas vezes as pessoas acabam de correr e estão a alongar os músculos. Ponto número 1. Para conseguirmos alongar os músculos e não termos a necessidade, não termos dores no dia seguinte, ajudar também na remoção do ácido lático, porque assim não temos essas mesmas dores e vamos ter, enfim, mais tolerância nos dias seguintes. O que hoje para mim é uma atividade moderada, se calhar daqui a 15 dias, se eu fizer de forma regular, já é leve e então eu tenho de progredir, ok? Agora falei aqui em alguns conceitos, progressão, intensidade, frequência. Em contexto hospitalar, isto muda um pouco. E bem, não é, João? Muito bem, muito. Okay. Em contexto hospitalar, estamos a falar de pessoas que, no meu caso, lido com pessoas com patologia respiratória. No entanto, nós temos de ter em linha de conta vários aspectos e nós usamos uma mnemónica que é, eu vou passar aqui à frente os slides, isto deve ser feito sempre por profissionais de saúde que estejam na área, dentro da área, que sejam competentes nessa área, nomeadamente enfermeiros de reabilitação, fisioterapeutas, enfim, fisiatras, um conjunto de pessoas, de profissionais que estejam focados nisso e que tenham habilitações para. Para além disso, nós não somos ninguém sozinhos. Nós temos sempre de pedir ajuda e ir beber do conhecimento de cada disciplina para proporcionarmos à nossa pessoa, ao nosso doente, o melhor rendimento possível, ok? Então, tudo isto só é possível porque reunimos esta equipa. Certo, Ivana? Certo, Pedro, não. Ok, impecável. Tendo em conta isto, nós usamos uma mnemónica, ou tendemos a usar uma mnemónica chamada FIT-VP. Ou seja, como o próprio nome indica, F de frequência, I de intensidade, T, o primeiro T de tempo, ou tipologia do exercício, e depois temos o tempo, a duração e o tipo. Pronto. Tendo em conta isto, associamos ao volume e à progressão. Há bocadinho eu falei que para mim hoje é uma intensidade moderada, mas amanhã já pode ser leve. Então, nós em contexto hospitalar baseamos nas saturações de oxigênio, nas frequências cardíacas, se estão aumentadas, se não, quando é que podemos, enfim, avançar aumentando o volume, aumentando as séries, os pesos, aumentando, portanto, o nível, digamos assim, os pesos, os halteres, enfim, uma panóplia de exercícios de modalidades que nós podemos introduzir. E isto é preciso ter algum bom senso, não é? Na sua prática. Ora bem, posto isto, o nosso foco, mais uma vez, é o foco do ensino e, uma vez que estamos a falar de treino de exercício, convém referir que nós temos de mudar comportamentos. Sejam eles a cessação tabágica, sejam eles a higienização brônquica, sejam eles os exercícios respiratórios que podemos fazer em casa. Há que ter, portanto, temos de fazer ensinos relativamente a estes assuntos, senão as pessoas acabam por não saber que eles existem tão pouco. Há bocadinho falou, e muito bem, e muitos de nós não sabem respirar. E mesmo a fazer atividade física regular, normalmente não sabemos, e sentimos-nos menos bem, a dor de burro, não é, como costuma dizer, porque não sabemos retificá-la, enfim. É uma série de sinais e sintomas que nós conseguimos prever ou amenizar quando fazemos uma atividade física, antecipar, exatamente, era mais isto que eu queria dizer, quando fazemos uma atividade física com literacia, com algum conhecimento. Okay? Então, para as pessoas que estão lá em casa, que nos estão a ouvir em jeito de súmula, digamos assim, o que nós podemos dizer é que podemos fazer exercício físico das mais variedíssimas formas. Quanto mais não seja pegar, por exemplo, lá em casa num saco de arroz, num quilo de qualquer coisa, fazer movimentos deste género, fazer algumas repetições, 10 a 15 repetições. Olha, a Ivânia já pegou no copo. A Ivânia começou logo esse exercício. Já fez o exercício. E sobretudo falar numa coisa, a Ivânia fez agora uma coisa e muito bem, que foi ingesta hídrica. Era para Nas pessoas... Era para me lembrar.
Nas pessoas mais idosas, muitas das vezes não sentem sede, mas não sentem que o corpo está desidratados porque não têm o mesmo índice de sinais de alerta. Nós temos sede, bebemos. Normalmente o idoso esquece-se um bocadinho mais e prolonga mais a desidratação. Portanto, é importante referir a estas pessoas para beberem água, mesmo quando não têm sede. Okay? Iniciar mais as tarefas domésticas, subir mais vezes as escadas ao invés do elevador, quando forem às compras, tentar, quando não têm tempo para a atividade física, tentar escolher um percurso mais distante para chegar àquilo que querem comprar. Enfim, uma série de estratégias que nós no dia-a-dia conseguimos ter e que não são assim tão custosas quanto isso. Atenção, trata-se de meia hora, ok? Enfim... Algumas curiosidades que eu vou falar sobre o nosso Sistema Nacional de Saúde, que, diga-se de passagem, é muito bom, ao contrário daquilo que muitas pessoas possam pensar. A verdade é que no nosso Sistema Nacional de Saúde já estão implementados alguns projetos piloto desde 2018, salvo erro, e segundo indicações da DGS, podem procurar mesmo no site. E atenção, quando procurarem o Dr. Google, é importante que procure informação fidedigna, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde é de facto um site fidedigno em que as pessoas podem pesquisar. Há muita informação que as pessoas podem obter, nomeadamente sobre esta temática, sobre exercício físico. E desde 2018 que já há alguns programas piloto, enfim, a incentivar o exercício físico à população. Nomeadamente consultas, em que a pessoa portanto, é abordada por um médico, por um enfermeiro, seja ele enfermeiro generalista ou enfermeiro de reabilitação, que detectando comportamentos de risco naquela pessoa, ou falta de motivação, ou porque é obeso, ou porque tem uma doença hipertensiva, ou diabetes mellitus descompensada, é encaminhada para um ginásio, para profissionais que sejam competentes, como eu disse, na área do exercício físico, e assim obter benefícios dessa atividade. Portanto, já existe isto, mais ao nível dos cuidados de saúde primários, mas já começam a existir também alguns projetos nas unidades hospitalares. Enfim, como sugestão, e também isto é falado nos sites, na DGS, sugiro aqui também, através daqui do convite da Ivânia, a que as pessoas, digamos que, haja uma articulação maior entre os cuidados de saúde e, por exemplo, a comunidade, ou seja, as autarquias, as câmaras, as juntas de freguesia, as escolas, as associações, a igreja, no fundo para sensibilizar as pessoas que nesses nichos aparecem, não é, para o exercício físico. Trata-se de uma atividade que é benéfica, como todos já vimos, para além de ser benéfica, produz bem-estar e, quando é coletivo, produz ainda mais bem-estar a todos. E o que nós queremos é fazer o bem. Então, se nós queremos fazer o bem, estimulamos também isso através da atividade física. Sendo algo natural, convém, enfim, haver aqui uma articulação para que a pessoa seja mais sensibilizada para a atividade física e, enfim, produzir algo bom na sociedade. Na sociedade somos todos nós, não é? Exatamente. E Ivânia, o que é que a Ivânia tem a dizer? Eu não tenho mais nada a dizer e nem disse nada, estive caladinha. Eu acho que Pedro disse tudo. Basicamente, o que nos trouxe ao programa foi mesmo o Pedro dar esta parte, enriquecer um bocado as pessoas lá de lá. Espero que de alguma forma tenham aprendido alguma coisa sobre o exercício físico. Há sempre uma lacuna, nós sempre pensamos que sabemos tudo, mas depois descobrimos que há partes e há áreas que ainda se calhar temos de trabalhar melhor e faço as palavras de Pedro as minhas, que é exortar as pessoas que todos nós somos corresponsáveis para ajudar a melhorar a qualidade de vida nossa e das pessoas à nossa volta. Exato. Pedro, assim um remate de tudo isso, depois já ter feito, na verdade já fez, mas assim talvez um conselho mais prático para aqueles que usam algumas daquelas desculpas que estava a dizer ainda há pouco. Por exemplo, cerca de meia hora em casa, mesmo em casa, para aquelas pessoas que são um pouco mais preguiçosas, podem pegar, como eu falei bem, por exemplo, não têm um peso de 1 kg, ok, peguem um peso de meio quilo, uma garrafa de água, façam, por exemplo, 15 repetições neste movimento, por exemplo, ou 1 kg de arroz, alternar para o outro membro, porem-se de pé, mexerem as pernas em sequências, em séries, em repetições, 1, 2, 3, para que haja aqui uma certa coerência no nosso corpo, não é? De forma a libertar as tais ditas endorfinas para nos sentirmos bem.
Exercícios respiratórios, nomeadamente a inspiração pelo nariz, como disse muito bem antes do programa, e a expirar pela boca durante cerca de 10 vezes, 10 repetições. Se eventualmente isso souber a pouco, podemos eventualmente sair do prédio da casa, encontrar umas escadas e subir as escadas, descer o lance de escadas, de forma a que nos sintamos bem e de acordo com a tolerância ao esforço. Se a pessoa se sente muito cansada em executar algumas atividades no dia-a-dia, sejam elas cozinhar, sejam elas tomar banho, eu aconselho as pessoas a optar por fazer essas atividades quando têm, ao longo do dia, um maior índice de energia. Todos nós sabemos quando hoje estou com vontade, hoje estou bem disposto. Vou fazer isto. Oxalá que tomem banho de uma forma regular, mas pronto, grosso modo é isto. Claro. E depois caminhar, como eu disse bem, 30 minutinhos durante todos os dias ou até 4, 5 vezes por semana, durante, já não digo meia hora, mas se for possível 10, 15 minutos. Para além disso, aquilo que eu me esqueci de dizer foi que tudo isto, todas estas atividades, para além de melhorarem toda uma panóplia de vantagens, têm a vantagem de criar iniciativa nas pessoas mais idosas, de criar união, de criar atividade em grupo, a iniciativa de estar em grupo, socializar no fundo, diminuindo síndromes depressivos, fazendo com que as pessoas... E o isolamento, que é muito comum no idoso, sobretudo, e fá-los sentir, sobretudo, mais ativos e úteis na sociedade. E que é a muito motivação importante. Aí vem de uma maneira diferente, não é? A pessoa Claro. já fica mais natural. motivada para fazer. Óbvio. Quando tem alguém a empurrar. Claro que sim. Não das escadas abaixo, só empurrar em frente. Pedro, muito obrigado pela sua presença. E Vânia também. Quero agradecer a ambos.